Olá, amigo integrador, amigo projetista. Meu nome é João Vitor, engenheiro eletricista. Trabalho na Solar Group no setor de pós-vendas e suporte ao cliente. E hoje eu vou falar para vocês a respeito das nossas estruturas, explicar como fazer uma boa fixação em laje, explicar um pouco de detalhes sobre impermeabilização, construção das sapatas e também a respeito dos testes que são feitos nos nossos produtos, tanto o teste de vento, equipotencialização e também os testes de compressão e arrancamento. Então, vem comigo que vou te explicar um pouco mais, vamos adentrar esse campo de conhecimento tão importante que é o de estruturas de fixação. Passando rapidamente pela questão qualidade na Solar Group, a nossa política de qualidade é toda voltada para atender as necessidades dos nossos clientes. Eu fico no setor de pós-vendas e toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo que eu estou pronto para ajudá-los. Nós somos certificados pela ISO 9001, o que atesta o controle de nossos processos. Oferecemos a garantia de 12 anos, desde que sejam atendidos os requisitos que nós dispomos no nosso manual de instalação e também nas dúvidas que vocês tiverem, nas situações particulares ali com relação à garantia que forem tiradas com o nosso setor de suporte técnico ou pós-vendas. Então, eu vou relacionar aqui para vocês e passar rapidamente pelos produtos que nós temos atualmente, deixando por final a estrutura de laje para a gente fazer o link com a construção das sapatas e a impermeabilização da laje também. Aqui você tem um QR Code, tá? Em diversos slides você vai encontrar esse QR Code, você pode acessar os nossos catálogos, fichas técnicas, manual de instalação, através desse QR Code, podem ficar à vontade para bipá-lo. E vamos então dar início aí falando do telhado cerâmico, um dos tipos de telha mais comum encontrados aí pelo Brasil. Tem o gancho, como seu componente principal. Então, as duas imagens iniciais falam a respeito dos trilhos, sendo o primeiro convencional, o segundo o reforçado, que garante um espaçamento entre os fixadores, entre os ganchos, de até 20% a mais. E temos os grampos também. Aqui na primeira imagem temos o gancho de fixação, além dele a junção para unir os perfis e o prolongador para os casos onde o gancho não alcança a altura necessária para sair da telha. Então, seguindo para a linha de telhado de fibrocimento, temos aqui demonstrado o Fibromais. É um trilho que é fixado no caibro de madeira, com espuma EPDM aqui garantindo a vedação. E ele funciona como um mini trilho conhecido para telha metálica, só que nesse caso aqui para telhado de fibrocimento. É genial, facilita muito a instalação e apresentamos ele na Intersolar também, já temos integradores utilizando esse produto e estamos tendo um feedback bem positivo. Então fica a recomendação. Então, além da linha Fibromais, nós permanecemos fornecendo os parafusos prisioneiros, com um perfil convencional reforçado, seguindo a mesma regra do aumento de 20% do distanciamento entre fixadores. E temos aqui os grampos também utilizados para essa solução. O parafuso prisioneiro, propriamente dito, para estruturas de madeira ou para estruturas de metal. O Fibromais, citando aqui ele novamente. E as junções, para o caso da necessidade de unir os perfis citados no slide anterior. Temos o telhado shingle também, não é muito comum esse tipo de instalação, normalmente na região sul tem algumas instalações que utilizam essa solução. Apesar de não ser muito comum, a Solar Group também tem essa alternativa. Então, o telhado shingle tem também aqueles mesmos componentes da linha Smart, o perfil e os grampos. E aqui o detalhe do suporte shingle, ele é semelhante a um gancho com a fixação de dois parafusos aqui na base de madeira e o parafuso tipo cabeça de martelo em aço inox, também aqui para fixação do trilho. E a junção, se for necessária também. Telhado não muito comum, mas também temos a solução para telha zipada, onde não é possível fazer furação na telha metálica, Então é um pouco diferente esse tipo de suporte. Também
semelhante aí ao mini trilho, digamos assim, né? A própria estrutura de fixação já faz a função de trilho também. E aqui os itens que compõem essa solução. Então, basicamente o suporte e os grampos. Aqui temos a solução para telhado metálico, né? O mini trilho. É uma solução bastante utilizada. Então temos aqui os itens que compõem essa solução, basicamente o perfil plano, os grampos, temos o parafuso autobrocante, parafuso prisioneiro, né? Ele vai ser utilizado na telha metálica quando não for conveniente utilizar o mini trilho, porque a telha não está em boas condições, ou está enferrujada, tem uma espessura muito baixa, aí a gente recomenda que não utilize o mini trilho e sim o parafuso prisioneiro para metal. E no caso da utilização do mini trilho tem também a fita EPDM para garantir a vedação. Então chegamos num ponto crucial da nossa reunião, as estruturas para laje, tem alguns detalhes que eu vou estar falando mais à frente. Então aqui, falando de estrutura de laje, assim, é obrigatório que a gente utilize o perfil reforçado, tá? Não pode utilizar o perfil convencional. E o motivo é simples. Nas estruturas de laje, as solicitações mecânicas são muito mais severas, porque o vento incide diretamente no painel, né? Quanto maior a angulação do painel, né, mais forte o vento vai incidir, e além disso, as edificações que constituem o sistema de laje, né, onde são posicionados os sistemas de laje, elas são mais altas, via de regra. Então, além do perfil reforçado, você tem aqui também o grampo intermediário, o grampo terminal. Aqui é um breve croquis, né, de como fica aí o triângulo montado. E nós temos aqui então 3 tipos de triângulo que foram desenvolvidos pela Solar Group. O primeiro deles, o triângulo vertical ou horizontal, né? Ele tem essa configuração, conhecido por muitos já. Ultimamente eu tenho recebido bons retornos, aí, um feedback muito positivo do triângulo L com relação à facilidade de instalação, né, e a praticidade mesmo no uso desse produto. Temos o triângulo Smart, também é bem simples de instalar, mas o preferido atualmente tem sido o triângulo L, né, pela praticidade dele. Pessoal, então chegamos ao ponto fundamental, crucial aqui da nossa apresentação, que é a instalação em laje, né? Destacamos aqui algumas considerações a serem feitas para que a gente evite problemas no futuro, né? Essas fotos que eu vou passar, tem algumas fotos que as instalações não sofreram avarias, mas em outras sofreram, justamente porque o pessoal não seguiu todas as recomendações que a gente passa, tanto no manual quanto nos contatos que os integradores fazem conosco. Então, o primeiro aspecto aqui fundamental de ser observado é o distanciamento das bordas. Então, o nosso manual de instalação, ele sugere a distância mínima de 50 centímetros aqui das bordas. E quando você tem o encontro de uma lateral com a outra, né, aqui nesse vértice, o ideal é você ter 1,5 metro de distância entre a borda aqui do telhado e a instalação do painel fotovoltaico. O painel tem que começar a partir de 1,5 metro ou de 50 centímetros no caso se for só as laterais. Isso se dá porque o vento ele vai incidir de uma maneira mais forte nas beiradas, porque ele vai ter a sobrecarga de vento das paredes dessa edificação. Então, é como se o vento subisse por essas paredes e depois ele encontrasse com o vento que incidiria direto no painel. Então, a somatória desse vento vai interferir aqui, vai atuar, né, diretamente nos painéis que estiverem posicionados muito na borda. Por isso que a gente recomenda esse distanciamento. Então, além disso, temos o fluxo de vento. Então, esses painéis eles estão instalados aqui rentes à telha metálica. Então dá para observar que não existe aqui um escoamento adequado para o vento. O vento vai ficar confinado aqui, no caso você tenha rajadas muito fortes, isso pode ocasionar o arrancamento dos painéis. Então a gente pede que no mínimo tenha uma abertura aqui de 40 centímetros
para o vento poder escoar por baixo dos painéis. Esse é um ponto muito importante também em ser levado em considerações. E aqui eu também coloquei, né, para a gente tomar cuidado com as adaptações. Então, esses triângulos, eles foram instalados aqui numa telha metálica, né? É uma adaptação possível em alguns casos, mas a gente pede que quando tiver esse tipo de situação, acione o nosso suporte técnico, né? Nosso time de P&D vai dar todo o apoio para que seja possível fazer a instalação. A gente só quer certificar de que você vai fazer uma instalação segura. Tá? Porque do contrário, se a gente não tiver como garantir que vai ser uma instalação segura, nós não recomendamos a instalação e aí, se ainda assim o integrador, o projetista resolver dar prosseguimento nessa adaptação, ele está sujeito a perder a garantia. Então, por isso que a gente pede, né, que vocês entrem em contato conosco, evitando problemas futuros. Pessoal, então passando para a próxima imagem, né, uma outra boa prática que a gente pede, que vocês nos consultem, é quando você for fazer uma instalação numa edificação com altura superior a 10 metros. Aqui você observa, até pelo relevo aqui, né, que dá para observar na imagem, que essa instalação foi feita num prédio. Né, e aí a gente sabe que quanto mais alta a edificação, mais intensas são as rajadas de vento. Então, por isso que a gente também precisa ser consultado, porque provavelmente, nesse caso, a gente pede para instalar mais fixadores. Né? Então, a distância entre os fixadores vai reduzir, de forma que você instale mais fixadores, devido à intensidade dos ventos. Aqui temos uma outra situação, né? O integrador resolveu fazer a instalação aqui do parabolt da nossa estrutura diretamente na laje impermeabilizada. A gente pede ao máximo para que seja evitada essa situação de perfurar diretamente a laje. Aqui, ó, por essas marcas, dá para observar que existe uma manta de impermeabilização aqui, né? Provavelmente eles fizeram um contrapiso, mas esse furo pode ocasionar a permeabilidade de água e problemas futuros para quem fez essa instalação. Então a gente pede para evitar essa situação o máximo possível. Elencando aqui, né, os tipos de impermeabilização muito recorrentes aí que nossos parceiros integradores vão encontrar nas lajes, que é a manta líquida, né, ou a manta asfáltica. Então é super importante a gente ter conhecimento e saber identificar quando há impermeabilização na laje. Na dúvida, consulte o responsável ali pela edificação, pela manutenção dela, que ele deve saber. Nós temos o primeiro modelo, né, certificado aqui pela Solar Group, que é o chumbamento químico através do bloquete sextavado. A dimensão dele está aqui, 25 por 25 com 8 centímetros de altura. Aqui na foto dá para ver até que o integrador ele fez a marcação para encontrar o ponto central e fazer a fixação do parabolt no ponto central. Então esse é o primeiro modelo. O segundo modelo que nós temos aqui é o chumbamento químico através de sapata. Essa sapata tem que ter no mínimo 20 por 20 com 10 centímetros de altura. É o que a gente orienta e recomenda. Detalhe aqui também, o parabolt instalado bem no centro da sapata. E um outro método, né, através de lastro por peso e não chumbamento químico, é a construção de uma sapata pesada que vai ser instalada em uma superfície onde você não pode instalar ali o adesivo compound, que é o que a gente recomenda. Então aqui nessa foto, por exemplo, você tem algumas lajotas, né? E seria impossível então fazer a fixação de uma forma segura com essas lajotas. Dessa forma, optou-se por construir sapatas pesadas para constituir o lastro necessário aí por peso. Né? Nós temos uma tabela de pesos dependendo da região de vento, dependendo da angulação dos painéis. Isso pode ser consultado, nós temos disponível para quando você precisar.
Então, o próximo tópico, né, é a respeito de como executar o chumbamento químico. Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, onde tem claramente aqui uma manta de impermeabilização, né, não poderia ser feita a colagem diretamente na manta, então foi necessário remover a impermeabilização. Nesse caso é a manta, mas poderia ser líquida também, seria necessário removê-la para garantir que o adesivo compound, que é o que a gente recomenda, seja instalado diretamente na superfície de concreto. Ele não pode ser instalado na manta, porque senão ele não vai dar a aderência necessária. E você pode prejudicar aí a impermeabilização também. Então a gente recomenda que seja feito um recorte na manta, né, do tamanho da sapata. Aí é feita a instalação da sapata com o adesivo compound da Vedacity, que é o certificado pela Solar Group. Tem os tipos MF ou TICS, né, que são os indicados aí para essa instalação. E além de fixar a sapata na laje, ele também tem a função de impermeabilização. Por isso que a gente recomenda esse produto. Com um só produto, com uma só solução, você consegue fixar a sapata na laje e garantir o retoque, digamos assim, da impermeabilização que foi cortada para instalar a sapata. Isso é fundamental porque senão você teria problemas na impermeabilização uma vez que você cortou a manta, né? Falar um pouco para vocês a respeito dos testes que a Solar Group executa para lançar os seus produtos. Então, antes de lançar um produto, a Solar Group inicialmente faz as simulações do SolidWorks, né, um software que permite que você ensaie as pressões positivas e negativas, né, ou tração e arrancamento, com cargas pontuais ou distribuídas. E as pressões que a gente ensaia, elas são baseadas nos critérios da NBR 6123, que é a norma que trata da ação de vento nas edificações. Aqui, nessa figura, a gente está demonstrando o teste em túnel de vento que foi feito no ITA, testando a nossa estrutura de laje. Nossa estrutura foi aprovada nesse teste e testamos de outras formas também os nossos produtos. Só citando aqui também, né, a Solar Group ela participa do grupo de trabalho para a revisão da norma que trata de projetos fotovoltaicos. Então, nós estamos acompanhando as discussões e, dentro do possível, até contribuindo para a formulação do texto que vai ser proposto aí para entrar em vigor como norma, né? Esse é um outro teste, né, que a Solar Group faz também. Aqui no caso nós estávamos testando o nosso grampo, então é feito o teste de tração, né? Aqui ele mostra, né, até a carga que foi suportada por um grampo, ou seja, 540 kgf, força de tração aplicada em um grampo. Lembrando que num sistema montado onde você tem vários grampos atuando em conjunto, essa força ela é mais distribuída, né? Então você tem ali uma garantia maior ainda do que esse teste. E outro teste que nós fizemos também é no nosso grampo intermediário a respeito da equipotencialização. Para isso, nós fizemos a medição da continuidade e impedância ôhmica. Então, o grampo foi aprovado, né, a chapa de equipotencialização foi aprovada com esses valores aqui de impedância, com essas impedâncias que estão dentro dos critérios da NBR 5419. Pessoal, agradeço muito pela atenção de vocês. Fico à disposição, esse é meu contato e quaisquer dúvidas que vocês tiverem a respeito dos temas tratados, podem entrar em contato. Se tiverem dúvidas durante uma instalação também, fico à disposição. Eu e nosso time de desenvolvimento de produtos está aqui para apoiá-los no que for preciso, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Em nome da Solar Group, agradeço a todos vocês.